Olá, meus caros colegas. Eu sou o professor Rafael De Lázari, advogado e doutorando em Direito Constitucional, e nós estamos aqui no programa Saber Direito Responde para tratar de algumas questões pertinentes aos temas que nós vimos durante a semana. Hoje eu conto aqui com a participação, com a bem-vinda participação do Jonathan, do Zeilton e do Ederson, e eles vão fazer algumas perguntas para que eu possa tentar elucidar as dúvidas dos acadêmicos de Direito. Professor, o que seria o princípio da proibição de retrocesso social? Veja bem, o princípio da proibição de retrocesso social representa a ideia de que normas constitucionais jamais podem evoluir. Vale lembrar que o princípio da proibição do retrocesso social, também conhecido pela ideia de princípio da vedação de retrocesso social, se opera basicamente no plano infraconstitucional, viu, Jonathan? O que eu estou querendo dizer é que quando a gente está falando entre constituições, esse princípio como majoritária regra não se aplica. Mesmo porque entre uma constituição e outra, você pode fazer variações em termos de direitos sociais. Agora, o princípio da proibição de retrocesso social, ele se opera no plano infraconstitucional, de uma norma que sempre se fala em evolução dos direitos sociais, jamais em involução, jamais em supressão dos direitos sociais. Isso guarda total consonância com um novo momento dos direitos sociais, um momento de máxima amplitude dos direitos sociais, um momento de importância maximizada dessa espécie autônoma de direitos fundamentais. Professor Rafael, o preâmbulo constitucional, ele possui força normativa? Veja bem, Zeilton, a sua pergunta é uma pergunta muito perspicaz, porque ela é objeto de grandes questionamentos na doutrina e na jurisprudência. De acordo com o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal e de acordo com o entendimento prevalente da doutrina, o preâmbulo adota-se a chamada tese da ineficácia jurídica, a tese da irrelevância jurídica. O preâmbulo não teria força normativa, o preâmbulo não seria norma. A gente sabe que a Constituição é formada pelo preâmbulo constitucional, né, a parte preambular, a parte dispositiva, que vai do artigo 1º ao artigo 250, e a parte constitucional transitória. Tem natureza de norma constitucional propriamente dita e, portanto, serve como parâmetro de controle de constitucionalidade somente a parte dispositiva e a parte transitória. Agora, o preâmbulo constitucional, conforme o entendimento prevalente, há uma irrelevância jurídica para ele. Agora, só para deixar esclarecido aqui para você e para os outros colegas da bancada, existem outras duas teorias que vigem para o preâmbulo. A primeira é a tese da eficácia idêntica dos demais preceitos, que aí sim, nesse caso, a sua pergunta seria positiva. Nesse caso, você poderia falar que o preâmbulo tem força normativa. E a tese da eficácia indireta, que o preâmbulo serve, na verdade, como diretriz para a hermenêutica constitucional. Nesse caso, o preâmbulo seria meramente uma soft law. Esse entendimento último que eu falei para você é um entendimento intermediário na doutrina. Agora, prevalece mesmo na jurisprudência, o STF já se pronunciou a respeito disso, adotando a tese da chamada irrelevância jurídica do preâmbulo, portanto, não se falar em força normativa da Constituição. Professor, a menção a Deus no preâmbulo constitucional contraria a laicidade estatal? Veja bem, você não pode confundir a laicidade com o laicismo. Grava bem essa distinção, tá? Uma distinção que ela é muito cometida pela gente nas doutrinas. Uma coisa é laicidade, outra coisa é laicismo. A laicidade é simplesmente a separação entre o plano religioso e o plano não religioso. Laicidade o que é? Você separa Estado e Igreja. Simplesmente separa Estado e Igreja. Agora, laicismo é o desprezo pela religião. O Estado brasileiro é um Estado laico, não é um Estado laicista. Então você tem que sempre tomar cuidado quando se usa a expressão perante Deus, porque se o preâmbulo é uma manifestação cultural, e aqui eu estou falando da concepção cultural de Constituição, e levando em consideração que a população brasileira é 90%, 95% cristã, considerando católicos, considerando evangélicos, enfim, cristãos de uma maneira geral, não há se falar em ferimento, né, na expressão perante Deus no preâmbulo da Constituição. Mesmo porque existem outros dispositivos ao longo da Constituição que também tratam do plano religioso. Nós temos as questões, por exemplo, envolvendo a imunidade tributária, que é a imunidade dos templos, em razão da liberdade religiosa, a própria liberdade religiosa na Constituição Federal, o ensino religioso nas escolas,
As cédulas de R$1, não tem aquela expressão Deus seja louvado, por exemplo? Há quem diga que isso tudo seja um desrespeito, mas a verdade é que o preâmbulo, todas essas questões religiosas, nada mais fazem do que respeitar a concepção cultural da população brasileira, que é uma concepção majoritariamente cristã. Agora, perante Deus significa tanto o respeito a um Deus, a mais de um Deus, como o respeito a nenhum Deus para aqueles que não ligam para a religião, não ligam para a existência de algo superior, de algo divino. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima pergunta. Professor, o que é a judicialização das políticas públicas? Veja bem, essa é uma pergunta muito interessante, viu, Jonathan? Porque a gente fala aqui em judicialização da política ou em politização da justiça. As políticas públicas, conforme eu expliquei na nossa aula, nas nossas aulas ao longo da semana, e eu convido a todos para assistir essas aulas, mais uma vez, a implementação de políticas públicas sempre coube, como majoritária regra, primeiro, ao Poder Executivo. O Poder Executivo que é o dono do dinheiro, e o dono do dinheiro é quem tem mais condições de implementar políticas públicas. Agora, num segundo momento, quem que podia implementar políticas públicas? O Poder Legislativo. Através de como? De que maneira? Através da implementação por meio de leis. A gente sabe que muitas normas de direitos sociais são tradicionalmente, seguindo uma classificação tradicional, né, classificação que foi trazida para o Brasil pelo José Afonso da Silva, mas é do italiano chamado Vézio Crisafulli, ele fala em normas constitucionais programáticas. Então, se você fala implementação de políticas públicas pelo Executivo, implementação de políticas públicas pelo Poder Legislativo. Quando é o Poder Judiciário que faz essa implementação de políticas públicas, você usa a expressão judicialização da política. Você pode encontrar, há quem distinga, tá? Mas prevalece que judicialização da política e politização da justiça são a mesma coisa. Como você judicializa a política? Trazendo decisões judiciais para o âmbito da política. Como você politiza a justiça? Trazendo questões que acontecem na sociedade para o Poder Judiciário, algo que é tão necessário a quem clama por um Poder Judiciário democrático. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima pergunta. Os direitos sociais são considerados como cláusulas pétreas? Veja bem, essa é uma pergunta também muito bem elaborada. A divergência doutrinária é muito grande, né? Aqui a questão está longe de ser pacificado se os direitos sociais seriam ou não cláusulas pétreas. Vale lembrar, eu acabei de responder aqui para vocês, ideia de proibição do retrocesso vale para a legislação infraconstitucional. Responder se os direitos sociais, viu, Zeilton, se eles são ou não cláusulas pétreas, passa em saber se os direitos sociais são ou não direitos fundamentais. Há quem diga na doutrina que os direitos sociais só seriam direitos fundamentais se eles fossem cobertos, se eles fossem conglobados pelo manto de um chamado mínimo existencial, de um chamado mínimo social ou de um mínimo vital, que são expressões sinônimas que você encontra por aí. A partir do momento que você considera direitos sociais direitos fundamentais, você pode dizer sim que os direitos sociais seriam cláusulas pétreas e, portanto, não poderiam ser passíveis de redução do seu propósito pelo legislador constituinte. Você pode, obviamente, as cláusulas pétreas, você não pode suprimir, você não pode reduzir, você só pode aumentar, ampliar, maximizar o seu leque de aplicabilidade, o seu âmbito de incidência. Tudo bem? Por favor, a próxima pergunta. Professor, o ativismo judicial, ele gera um prejuízo coletivo, já que muitas vezes obriga o gestor público a oferecer prestações individuais bastante onerosas em detrimento da coletividade? Muito bom. A questão do ativismo judicial é uma questão muito problemática para o Estado democrático de direito. Nós doutrinadores, nós juristas, ainda temos que descobrir como nós vamos lidar com o ativismo judicial. Talvez a busca por critérios objetivos, talvez a busca por parâmetros seja o melhor caminho, parâmetros objetivos, para que subjetivismos das decisões judiciais sejam o máximo possível evitados. Vale lembrar, o juiz é um ser humano, ele também tem sentimento. Agora, a sua pergunta tem total fundamento. Você fica naquela dúvida. Conceder para um só um medicamento que custa R$10.000 ou conceder para 1.000 uma dose de vacina que custa R$10.000. Vamos supor que você só tenha R$10.000 para gastar. E aí, vai atender o interesse de um ou vai atender o interesse de 1.000? Se você atende o interesse de 1.000 em detrimento de um, você causa um prejuízo individual. Se você atende o clamor de um em prol de 1.000, se você atende o interesse de um em detrimento de 1.000, você acaba causando um prejuízo coletivo. Talvez seja essa a ideia da pergunta que você tenha feito. A resposta é uma questão muito particularizada. No meu entendimento, causa sim
eu sempre procuro beneficiar a coletividade. Tudo bem? Pessoal, vamos agora para o nosso intervalo e já voltamos com o próximo bloco. Olá, meus caros colegas, nós voltamos aqui com o programa Saber Direito Responde pela TV Justiça. Hoje contamos com a participação especial do Anderson, do Iseilton e do Jonathan, que representa os acadêmicos, que representam muitas das perguntas que você, caro telespectador, possivelmente possa querer fazer para mim com base nas nossas aulas durante a semana. Vamos lá? Vamos voltar para as perguntas. Professor, o ativismo judicial em matéria de direitos sociais representa uma ingerência indevida do Poder Judiciário nas atividades do Poder Executivo? Olha, uma pergunta muito, muito interessante, porque é o principal argumento, viu? É o principal argumento que se utiliza para ser como um aspecto de contrariedade ao ativismo judicial, viu, Anderson? Disse que o ativismo judicial, o Poder Judiciário implementando políticas públicas, seria um desrespeito à separação constitucional de funções. Nós sabemos que existem funções típicas e atípicas para cada poder. E não estaria dentro da esfera de atribuições nem típica nem atípica do Poder Judiciário implementar políticas públicas. Esse seria um argumento. Além desse argumento contrário ao Poder Judiciário implementando as políticas públicas, há também a questão de que o Poder Judiciário ele é o único dos poderes da República que não é formado por representantes eleitos. Você vota no seu candidato a presidente, seu candidato a governador, você vota no seu candidato a deputado, no seu candidato a senador, mas você não vota no seu suposto candidato a juiz. Então, em tese, haveria esse déficit democrático, o que de fato representaria. São argumentos, há os argumentos favoráveis, mas esses são os argumentos contrários ao ativismo judicial. Tudo bem? Satisfeito? Por favor, a próxima pergunta. O mínimo existencial é alcançado pelo país? Olha, Iseilton, essa é uma pergunta interessante também, porque há uma certa diferença entre o sistema brasileiro e o sistema alemão, né? A gente trabalhou que a reserva do possível e o mínimo existencial tem embrião, tem fonte nascedora no direito alemão. Agora, lá na Alemanha, quando você discute reserva do possível, quando você discute mínimo existencial, a tendência é sempre no sentido, viu, Iseilton, de ampliação, tá? No sentido de maximização. Olha o que eu estou falando. Maximização do mínimo existencial. Você sempre tem que ampliar a salvaguarda dos cidadãos. Agora, no Brasil, não. Parece que sempre você quer abaixar mais. Sempre o Estado parece que quer alegar um argumento a mais lá para dificultar ainda mais a proteção de uma salvaguarda única. Agora, é óbvio, essa é uma questão de opinião, e cada um tem a sua opinião. Na minha modesta opinião, como professor e como pesquisador dos temas reserva do possível mínimo existencial, eu creio que o Estado hoje ele não consegue atingir sequer o mínimo existencial. Se a gente parar para pensar, por exemplo, que a saúde está dentro do mínimo existencial e que nós temos filas em leitos, filas em hospitais, gente que está esperando para ser atendida às vezes durante uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, talvez o Estado nem isso, nem o mínimo existencial esteja cumprindo. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima pergunta. Exatamente nesse contexto, vemos que na Constituição, lendo o artigo 6º dos direitos civis, sociais, sim, vemos que eles muitas vezes não são supridos, vemos isso na sociedade. Isso. E muitos deles é necessário que tenha uma lei infraconstitucional. Perfeito. E os que não têm uma lei infraconstitucional para legislar sobre isso, o que é feito quanto a Muito isso? bem, Jonathan, a sua pergunta reflete um tema que eu trabalhei durante a minha aula. É uma visão tradicional e uma visão vanguardista dos direitos sociais. Seguindo uma visão tradicional, os direitos sociais eles não possuiriam, aliás, autoexecutoriedade. Vamos dizer assim, é como se você tivesse uma norma e você precisasse ter um botão para ser apertado para essa norma começar a valer. É um botão de ligar, sabe? Que nem um carro de controle remoto, um brinquedo que você tem que você precisa apertar o botão. Essa é uma visão tradicional. Porque como os direitos sociais são mais onerosos aos cofres públicos, eles trazem maiores gastos, talvez o Constituinte tenha se precavido trazendo eles em forma de normas programáticas. Agora, essa é uma visão tradicional. Uma visão atual dos direitos sociais é de que, ainda que não haja norma regulamentando os direitos sociais, e é muito grande o número dessas normas que ainda carecem de regulamentação, podem esses direitos valer sim de imediato. E quem tem feito isso é exatamente o Poder Judiciário, que é talvez o grande protagonista entre os 3 poderes. Talvez o Poder Judiciário esteja passando pelo seu momento na história. Tudo bem? Certo. Vamos para a nossa próxima pergunta. Professor, prevalecendo que o rol dos direitos sociais é meramente exemplificativo, o juiz não converte-se em legislador positivo?
Olha, a sua pergunta, talvez você esteja querendo fazer essa pergunta para fazer uma comparação com aquela ideia de legislador negativo, né, do Kelsen, né, em efeito de controle de constitucionalidade. Agora, essa questão do legislador positivo não chega a ser necessariamente uma verdade, porque o rol ele é meramente exemplificativo. Vamos lá. Nós temos hoje, atualmente, no artigo 6º da Constituição, 10 direitos sociais. Eram 8. Aí veio a emenda constitucional número 29/2000, cresceu a moradia, passaram a ser 9. Veio a emenda constitucional número 64/2010, acresceu a alimentação, passaram a ser 10. Além desses 10, você tem lá aqueles objetivos do salário mínimo, no artigo 7º, inciso 4º da Constituição. Ela vai falar em vestuário, vai falar em higiene, vai falar em transporte. Então, não é que o juiz está agindo como legislador positivo. Os direitos sociais já estão lá, seja explícitos, seja implícitos. Você pode extrair muitos direitos sociais de vários pontos da Constituição, da parte que trata especificamente de direitos sociais, da parte que trata da ordem social, da parte que trata da ordem econômica e financeira, da parte que trata dos direitos e garantias fundamentais, nos direitos e deveres individuais coletivos, nacionalidade, direitos políticos, da parte que trata dos princípios fundamentais e até mesmo do preâmbulo constitucional. Então não se trata de um caso de legislador positivo propriamente dito. Os direitos já estão lá. O juiz apenas os está enxergando como sempre deveria ter sido desde o começo, desde o advento da nossa Constituição, em 5 de outubro de 88. Tudo bem? Sim. Vamos lá para a nossa próxima indagação. Para que haja o ativismo judicial em direitos sociais, é necessário que o cidadão venha provocar o judiciário ou este deve agir de ofício? Olha, a ideia do ativismo judicial talvez não sobreponha ainda a ideia de inércia do Poder Judiciário, né? A gente sabe que existe um princípio com esse nome, né? O princípio da inércia, de que a pessoa deve lá, a gente aprende na faculdade, a pessoa vai lá com um problema debaixo dos braços procurar o Judiciário e a partir desse momento o processo se desenvolve pelo princípio do impulso oficial do juiz. Agora, a gente não pode confundir o ativismo judicial com essa perda de neutralidade, de inércia do juiz. O juiz ainda tem que ser inerte. O juiz, ele não virou um super-herói. A gente tem alguns autores que falam em juiz Hércules. Não, a ideia não é essa. Agora, em se tratando de mínimo existencial, viu, Zeilton? Só para deixar claro para você aqui, que eu trabalhei durante a minha aula, existem decisões nos tribunais superiores, estou falando de STF, de STJ, de tribunais regionais federais, permitindo que o juiz de ofício reconheça o mínimo existencial, ainda que o requerente não tenha pleiteado em sua petição inicial. Vamos para a nossa próxima indagação. Por favor, Jonathan. Qual seria o posicionamento dos tribunais superiores quanto ao princípio da reserva do possível? Muito bem, Jonathan. Uma doutrina muito forte questiona a reserva do possível aqui no nosso ordenamento pátrio. Eu já trabalhei isso com vocês. Agora, eu preciso lembrar, convém lembrar aqui, que independente do posicionamento doutrinário que se adote, os tribunais superiores vêm reconhecendo sim a reserva do possível. Olha só. O fato de vir reconhecendo a existência não significa necessariamente reconhecer a sua incidência. Por favor, na verdade, os tribunais superiores vêm afastando a reserva do possível. Se você dá uma olhada nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais, ora se acolhe, ora se rejeita parcialmente, ora se acolhe parcialmente a reserva do possível. Agora, nos tribunais superiores, o posicionamento prevalente atual, o posicionamento dominante, é de que a reserva do possível deva ser afastada, tá? Principalmente, notadamente em direitos sociais, para se dizer o seguinte, as decisões são pautadas no seguinte sentido: direitos sociais, normas pertinentes a direitos sociais não se submetem à reserva do possível. Talvez porque ainda falta um melhor esclarecimento a respeito da natureza da reserva do possível, da maneira como ela é aplicada no nosso ordenamento. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Temos mais perguntas? Professor, as normas definidoras dos direitos sociais têm aplicabilidade imediata? Isso é uma pergunta, talvez você queira perguntar em relação àquele dispositivo, acho que é o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que diz: as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicabilidade. Essa só tem aplicabilidade imediata. Esse parágrafo 1º, por si só, já colocaria por terra essa classificação que eu falei do Zé Afonso da Silva, de normas constitucionais de eficácia e aplicabilidade plena, normas constitucionais de eficácia e aplicabilidade limitada, normas constitucionais de eficácia e aplicabilidade contida. Não, todos os direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata. A partir do momento que você considera direitos sociais uma espécie autônoma de direitos fundamentais, o que é o meu posicionamento e é o posicionamento da doutrina majoritária, existem alguns que não consideram direitos fundamentais, sim, eles teriam aplicabilidade imediata, nada mais do que o novo posicionamento
inclusive, a posição vanguardista de que direitos sociais eles têm aplicabilidade desde plano, haja ou não uma regulamentação infraconstitucional, principalmente pela atividade criativa do juiz pela via do ativismo judicial. Temos mais alguma pergunta? Eu entendo que o direito à alimentação e moradia corresponde claramente às necessidades básicas do cidadão. Perfeito. Por qual motivo, só em 2010, através da emenda constitucional a 64, esses dois direitos foram incorporados no artigo 6º da nossa Constituição? Olha, a sua pergunta é muito interessante, viu, Zeilton? É o seguinte, do ponto fático, no aspecto fático do cotidiano, a previsão ou não na Constituição de um direito social não vai mudar muita coisa. Todo mundo sabe que o direito à alimentação sempre foi um direito social, todo mundo sabe que o direito à moradia sempre foi um direito social. Agora, depende do momento político que se vive, né? A gente pode trabalhar com a questão específica do direito social à alimentação. Emenda Constitucional número 64/2010. Nós estávamos num governo que combatia a fome, tinha o combate à fome como principal campanha de governo, né? O programa Fome Zero. Talvez essa inclusão no rol do artigo 6º só veio para reforçar ainda mais esse intento do governo de combate à fome do programa Fome Zero. É óbvio. Juridicamente, sempre vai haver uma responsabilidade para o Estado a não observância de direitos sociais. Faticamente, previstos ou não, o rol é meramente exemplificativo. As situações de sua configuração, isso é, situações de configuração ou não de um direito social, são situações cotidianas, são situações casuísticas que vão ser observadas conforme os problemas que chegam perante o Poder Judiciário. Tudo bem? Bem, meus caros, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essas respostas às perguntas. Espero que muitas dessas respostas sejam as dúvidas que vocês tiveram ao longo da semana com as nossas aulas. Convido mais uma vez vocês a assistirem o programa Saber Direito na TV Justiça. Eu agradeço a participação aqui do Jonathan, do Zeilton e do Ederson pela presença aqui. Foi um prazer, um abraço, até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acessar o nosso site e estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.